Olá, meu nome é Ana Maria Marques, eu sou da Faculdade de Física e vim conversar com vocês sobre a pesquisa em imagens médicas. Esse é o tema de estudos do Núcleo de Pesquisa em Imagens Médicas da PUC do Rio Grande do Sul. O nosso objeto de estudos são as imagens médicas. Mas o que são imagens médicas? Imagens médicas são as técnicas e os processos que são usados para criar imagens do interior do corpo humano ou das suas partes. Você já deve ter feito ou conhecer alguém que já fez uma radiografia ou uma tomografia. Mas existem muitas outras técnicas que os médicos podem usar para fazer o diagnóstico. Basicamente, são dois tipos de imagens. Aquelas que são chamadas anatômicas e que mostram a estrutura dos órgãos, e as imagens chamadas funcionais, que mostram o funcionamento ou a fisiologia do corpo. A tomografia computadorizada por raio-x, o ultrassom e a ressonância magnética, e a mamografia também, são técnicas que são chamadas anatômicas. Como essas imagens são formadas? Normalmente, uma fonte de energia, que pode ser, por exemplo, um raio-x, emite uma radiação e essa radiação atravessa o corpo. Dependendo da energia e do tipo de tecido, uma quantidade diferente de radiação vai chegar no filme. Assim, essas diferenças da quantidade de radiação vão se transformando em regiões mais claras ou mais escuras na imagem. Assim, o osso fica mais claro porque absorve mais raio-x. O pulmão fica mais escuro porque absorve menos raio-x. Em alguns casos, a energia não é suficiente para produzir danos nos tecidos. Esse é o caso, por exemplo, do ultrassom e da ressonância magnética. Mas há outros casos em que a energia pode ser suficiente para produzir danos. Nesse caso, é muito importante garantir a qualidade da imagem com a menor dose possível ao paciente, mas ainda com qualidade. Uma técnica de imagem menos conhecida é a tomografia por emissão de pósitrons, chamada também PET, que mostra regiões do corpo com maior ou menor atividade fisiológica. Nesse caso, utilizamos um radiotraçador, que é um medicamento, uma molécula marcada com material radioativo, que pode rastrear um determinado processo metabólico. Nesses equipamentos, nós podemos detectar, por exemplo, tumores malignos, mesmo que eles estejam em estágio inicial de crescimento. Para isso, usamos um radiotraçador semelhante à glicose. Outro exemplo de aplicação é na área de cardiologia. É possível analisar regiões do coração que não estão sendo irrigadas de forma adequada, quando, por exemplo, realizamos um esforço físico. Além das situações clínicas, para o diagnóstico e tratamento das doenças, as imagens médicas também podem ser usadas para pesquisa. Nesse caso, por exemplo, podem ser usados pequenos animais, ratos, camundongos, para testar como os medicamentos interagem com o corpo. E nesse caso, utilizamos equipamentos que são semelhantes aos dos humanos, só que em miniatura. Quem são os pesquisadores que trabalham com imagens médicas? Normalmente, são os físicos médicos, os engenheiros biomédicos, cientistas da computação, biólogos e médicos. Os físicos e engenheiros e os cientistas da computação costumam fazer pesquisa e desenvolvimento na área de instrumentação, aquisição de imagens, modelagem dos equipamentos e quantificação dessas imagens. A pesquisa na aplicação e na interpretação das imagens é normalmente feita pelos médicos radiologistas. Mas outros médicos, como neurocientistas ou psiquiatras, biólogos, psicólogos e cardiologistas, usam muito as imagens médicas em suas pesquisas. Quanto mais complexo for o problema de pesquisa na área de imagens médicas, maior o número de pesquisadores de diferentes áreas precisa se envolver na resolução desse problema. O Núcleo de Pesquisa em Imagens Médicas da PUC é um grupo multidisciplinar. Ele possui pesquisadores da física, da engenharia, da computação, da medicina e da odontologia, por exemplo. Nós trabalhamos em 3 linhas de pesquisa principais. A primeira
é das simulações computacionais em tomografias de emissão. Nessa linha, nós simulamos no mundo virtual, ou seja, no computador, a instrumentação envolvida nos equipamentos, sem que haja necessidade de construir esse equipamento de verdade. Um exemplo é realizar testes com novos detectores, ou modificar parâmetros de aquisição e de reconstrução de imagens, sempre com o objetivo de buscar a melhor qualidade final para o diagnóstico. A segunda linha de pesquisa é a de métodos de processamento e análise digital de imagens. Nesse caso, queremos extrair informações quantitativas, números dessas imagens. Um exemplo é buscar em imagens de tomografia de pulmão reconhecer padrões que indiquem a presença de lesões malignas, feitas pelo computador. Um outro exemplo é na odontologia. Por exemplo, conseguir medir a densidade dos ossos para avaliar se os implantes dentários terão sucesso de permanecer ou serem rejeitados. A terceira linha de pesquisa é o desenvolvimento de metodologias que busquem avaliar a qualidade das imagens médicas e a dose nos pacientes. Nessa linha, buscamos sempre a melhor imagem possível com a menor dose para o paciente. E para isso usamos simuladores do corpo humano e medidores de radiação. Assim, todas as pesquisas do Núcleo de Pesquisas em Imagens Médicas tentam melhorar a detecção e o monitoramento das doenças e dos tratamentos médicos. Para isso, tentamos compreender melhor todos os processos físicos de formação das imagens, a instrumentação e as metodologias envolvidas nesses equipamentos, sempre com a preocupação de produzir o menor dano possível ao paciente. Bem, espero que vocês tenham conhecido um pouco melhor a área de imagens médicas. Muito obrigada!